O mundo mudou. A violência e a maldade cresceram tanto que Deus decidiu recomeçar. Hoje vamos mergulhar em Gênesis 6, um capítulo curto, mas que prepara o maior evento bíblico de todos, o dilúvio. E fique até o final. Vou deixar perguntas que vão transformar seu estudo bíblico. Neste vídeo vamos fazer 3 coisas: ler o texto juntos, entender os pontos mais polêmicos como os filhos de Deus, os nefilins e o porquê do juízo, e o mais importante, ver o que o exemplo de Noé nos ensina para os nossos dias. Se você busca um estudo bíblico direto, prático e que te faça refletir, você está no lugar certo. Vamos começar com a leitura de Gênesis capítulo 6. Acompanhe comigo. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si todas as que lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e os animais, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. E o texto continua, descrevendo Noé como um homem justo e íntegro. E então Deus lhe dá a ordem para construir a arca. Ele recebe as medidas, os materiais, a lista de animais e um mandamento claro. Fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenara. Assim o fez. Vamos analisar os pontos-chave deste capítulo. Primeiro, a gente vê uma explosão populacional seguida de uma decadência moral gigantesca. O texto diz que toda a imaginação dos pensamentos do coração era continuamente má. Imagine um mundo onde o mal não era uma exceção, mas a regra, o padrão. Aí surgem as figuras polêmicas, os filhos de Deus e as filhas dos homens e os nefilins. Quem eram eles? E o que dizer daquela frase forte de que Deus se arrependeu? E por fim, em meio a todo esse caos, surge a esperança. Noé, um homem justo que encontra graça, e a ordem para construir a arca, um projeto de salvação. Agora, vamos mergulhar nas interpretações. Quem eram os filhos de Deus? Existem algumas leituras principais, e não vou impor nenhuma, mas te apresentar as possibilidades. A primeira, muito popular, diz que eram seres celestiais, anjos caídos, que se relacionaram com mulheres humanas. A segunda visão, também muito antiga, entende que eram linhagens humanas. Os filhos de Deus seriam os descendentes justos de Sete, que se misturaram com a linhagem ímpia de Caim, as filhas dos homens, corrompendo a linhagem de fé. E uma terceira interpretação sugere que filhos de Deus era um título para reis e líderes poderosos da antiguidade, que com arrogância tomavam para si as mulheres que queriam. E os nefilins? A Bíblia os descreve como heróis do passado, homens famosos. A palavra pode significar gigantes ou os caídos. O texto é breve, mas a presença deles no relato serve para intensificar o cenário de corrupção e desordem. Um mundo que havia se afastado completamente do plano original de Deus. E sobre Deus se arrepender? Isso não significa que Deus cometeu um erro e foi pego de surpresa. É uma linguagem antropomórfica, ou seja, que usa termos humanos para descrever um sentimento divino. Isso nos mostra a profundidade da tristeza de Deus com o pecado. É uma forma poética e poderosa de dizer o quanto a maldade humana ofende a santidade e o amor do Criador.
E os 120 anos citados no versículo 3 seria um novo limite para a vida humana ou o prazo final até o dilúvio? A Bíblia não deixa claro, nos convidando a refletir sobre a paciência e o juízo de Deus. Mas o ponto central, o coração de Gênesis 6, é Noé. Em meio a um mundo totalmente corrompido, a Bíblia diz: Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Graça. Favor que ele não merecia. E por quê? Porque ele era um homem justo e íntegro entre os de sua geração e andava com Deus. Ele era a exceção, o contraste. Então, o que Gênesis 6 nos diz hoje, em pleno século XXI? Primeiro, nos chama a identificar e confrontar a corrupção, tanto na sociedade quanto em nosso próprio coração. A maldade que Deus viu naquela época não desapareceu. Segundo, o capítulo valoriza a fidelidade silenciosa. Noé não fez discursos. Ele não liderou protestos. Ele obedeceu. Ele construiu. Por anos e anos, ele trabalhou em um projeto que ninguém entendia, preparando a salvação para sua família e para o futuro da humanidade. Ser um Noé hoje é ter perseverança e obediência, mesmo quando ninguém mais está fazendo o certo. E, por fim, nos lembra que, embora Deus julgue o pecado, ele sempre preserva um remanescente. Sempre há esperança em meio à crise. Noé é a prova viva disso. Agora, quero te fazer duas perguntas para refletir. Que corrupção nós, como geração, mais precisamos enfrentar hoje? E a segunda, onde Deus está te chamando para construir sua arca? Qual é a área da sua vida, família ou comunidade onde Deus te chama para ser um agente de obediência, construção e salvação? Agora é sua vez. Comente aqui embaixo, na sua opinião, quem eram os filhos de Deus? E como podemos, na prática, ser Noés modernos em nosso dia a dia? Quero muito saber o que você pensa. E aqui vai uma dica de estudo em grupo. Leia Gênesis 6 e depois compare com Hebreus 11 e 2 Pedro 2, para ver como o Novo Testamento fala sobre a fé e a obediência de Noé. Se este estudo trouxe um pouco de luz para você, se te ajudou a entender melhor esse capítulo, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos estudos semanais da Bíblia. Vamos caminhar juntos, versículo por versículo. E se você quer um roteiro pronto para liderar um estudo em grupo sobre Gênesis 6, basta escrever roteiro nos comentários que eu te envio. Em resumo, Gênesis 6 nos mostra a gravidade do pecado, a tristeza de Deus com a rebeldia humana, mas, acima de tudo, nos mostra o poder de uma vida de fidelidade que encontra graça e salva. Que possamos ser crentes que não apenas falam, mas que obedecem, constroem e testemunham com a própria vida. Obrigado por sua companhia. Que Deus te dê sabedoria e fidelidade para ser um Noé na sua geração. Até o próximo vídeo.